jogamos fora aí quase uma década e meia de esforços fiscais para voltar ao mesmo lugar e vamos ser mais, sei lá quantos anos para frente para arrumar essa situação. Olá, o Brasil de hoje joga luz a um tema que será fundamental para o novo governo, o equilíbrio das contas públicas. Para essa discussão, convidamos o economista e estrategista da Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco, que também já participou do governo à frente do Banco Central entre 1997 e 1999. Gustavo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui. É um privilégio. Bom, para começar essa conversa, eu queria que você fizesse um raio-x de como estão as contas públicas brasileiras nesse momento. A gente sabe que, basicamente, o que a gente arrecada é menos do que a gente gasta, né? É mais uma biópsia do que um raio-x. O problema é muito sério, ele vem de uma decisão da presidente Dilma Rousseff de abandonar pressupostos de responsabilidade fiscal duramente conquistados e que permaneceram em vigor do Plano Real, especificamente do acordo com o FMI em 98, até mais ou menos 2010, 2011, por aí. A gente teve 12 anos seguidos de superávites primários, ou seja, geração de caixa por parte do governo federal, com a qual o governo tinha recursos para manter seus compromissos de endividamento, e toda a métrica da saúde fiscal era justamente o tamanho desse superávit primário, dessa geração de caixa, que foi 3,5% do PIB em média durante todo esse tempo. Foi um período de austeridades, pode descrever assim, ou pelo menos de responsabilidade, que atravessou o segundo governo FHC, os dois períodos Lula e o Dilma I, quando aí então foi... Ou seja, historicamente, vínhamos bem, com saúde, recuperando de um período difícil, ainda era recuperar a saúde combalida pela doença da hiperinflação. E nesses 12 anos, a dívida do setor público brasileiro, que era algo como 60% do PIB líquida, caiu a metade, caiu para algo perto de 30% nesse período virtuoso. Teria sido maravilhoso se tivéssemos continuado até depois de 2012, porque esse 30% hoje seria 10%, uma coisa por aí, parecida com o Chile. A dívida pública não seria um problema, não estaríamos preocupados com as despesas de juros que hoje custam. O fato é que, com essa reviravolta patrocinada por Dilma Rousseff, culpa dela, exclusivamente dela, a dívida voltou para, já está em 66%, dívida líquida, perto de 80% a dívida bruta. Ou seja, jogamos fora aí quase uma década e meia de esforços fiscais para voltar ao mesmo lugar e vamos ser mais, sei lá quantos anos para frente para arrumar essa situação. É muito triste. Bom, agora basicamente, para a gente conseguir ajustar essa situação, ou a gente aumenta impostos ou a gente corta gastos, né? Desde 1998, o Brasil não faz um ajuste sério em termos de contenção de gastos. Uhum. Quais seriam as consequências de um ou outro caminho? Pois não é simples, nem de um lado nem do outro. Houve aumento de despesa, digamos assim, discricionariamente criada pela presidente, porque resolveu, contratação de pessoal, aumento do Estado de maneira geral, se cria uma nova empresa que dá prejuízo, ou uma nova estrutura, uma nova secretaria, um novo ministério. Aumentar o governo é a coisa mais fácil do mundo. E, ao mesmo tempo, deixar de cobrar imposto, né? As renúncias fiscais,
concedidas de forma também arbitrária para os amigos do governo, sabe lá por que razão, em troca de sabe lá o quê. Desarrumar é muito fácil. E agora, para arrumar um caminho óbvio para o cidadão comum, é dizer, pô, então vamos desfazer tudo que ela fez e voltar à situação que estávamos em 2010. É um caminho. Agora, muito do aumento de despesa foi do sistema previdenciário e foi decorrente do envelhecimento da população, ocorreria de qualquer jeito. Aí tem outros programas que foram criados, sei lá, Minha Casa Minha Vida e coisas assim, que eu não sei se quer terminar, até pode-se pensar. E as renúncias fiscais. Desonerações, né? As desonerações, que aí tem as novas, sei lá, indústria automobilística, longe de precisar de desoneração ou de incentivo tributário. Aos regionais, a Zona Franca de Manaus, a Sudene, ontem mesmo teve aí a renovação de benefícios fiscais para essas regiões. Todo mundo quer morder, né, bicar, e todos se acham merecedores. É um dilema da democracia. Todo mundo se enxerga como credor do Estado, que não nos entrega serviços ou benefícios, tributa demais. Então, todo mundo quer alguma coisa, mas a conta não fecha. Mas é complicado também falar em desoneração nesse momento em que a gente tem uma taxa de desemprego ainda alta, né? E um crescimento que ainda não está vigoroso. Como é que a gente equilibra isso? Indústria automobilística, por exemplo, ameaça com demissão, emprega muita mão de obra. Como é que funciona? Ela tem que funcionar diferente. O jeito velho de funcionar é assim, tem desemprego, então tem que dar um presente de Papai Noel para a indústria automobilística para ela empregar gente. Errado. A indústria automobilística não vai desempregar ninguém no Brasil porque deixou de ganhar o seu ovinho de Páscoa. Não, não é assim. Se a economia brasileira está crescendo, se os fundamentos macro da economia são bons, a indústria automobilística vai crescer, vai vender automóvel, não precisa de desoneração, coisa nenhuma. Apenas a lógica precisa mudar um pouco, porque a gente está acostumado a pensar, ou pelo menos somos levados a pensar que o crescimento é um produto do gasto do governo. Não é. E cada vez mais o crescimento vai depender do gasto do setor privado, de pessoas, empresas que resolvem ampliar seus negócios, alugarem mais um espaço, empregar pessoas, comprar máquinas, esse tipo de iniciativa do setor privado. O setor público esgotou, por assim dizer, sua capacidade de afetar esse processo. Ele só atrapalha, porque as finanças públicas em desordem criam a sensação de insustentabilidade fiscal de um governo que não cumpre promessas e, portanto, que atrapalha, seja financeiramente, seja do ângulo regulatório também. Nós temos um Estado desfuncional, querendo ampliar seu raio de ação. Está errado, está na hora de menos Estado. Agora, para atrair investimento privado, a gente teria que resolver alguns gargalos que a gente tem em infraestrutura ainda, né? Quais são os principais empecilhos para que esse investimento privado, de fato, ocorra com vigor no Brasil? Então, se você perguntar aos empresários, as respostas virão, a primeira talvez seja o custo do capital, que tem que ver com arrumar as finanças e não desarrumar. Exatamente. Né? Começa por aí. Segundo obstáculo é burocracias, alvarás e legislação excessivamente complexa, cheia de canais e corredores que não precisavam ser tão complicados. Hoje em dia, métricas específicas de ambiente de negócios, qualidade do ambiente de negócios. O IFC, que é um organismo do Banco Mundial, faz um índice que todo mundo respeita. Enfim, o Brasil está lá numa colocação muito ruim, número 109 em 190 países. Era 125 no ano anterior.
uma melhoria. Mas nesse índice, por exemplo, na categoria impostos, nós estamos entre os 7 piores países do mundo. Não é apenas o tamanho, mas a complexidade, o tempo que toma para uma empresa média cumprir todas as suas obrigações tributárias, pagar e informar a Receita, é um absurdo, é um fracasso em matéria de intervenção estatal nesse domínio. Esse é o tipo de coisa que poderia trazer muito mais negócio para o Brasil. Legislação trabalhista é outro capítulo onde o Brasil está muito mal, uma vez que a legislação claramente discrimina contra a empresa. A empresa é a inimiga do trabalhador e nunca aquela que, também sendo de gente que trabalha, cria trabalho. Deveria ser prestigiada e não punida, que é a lógica que prevalece aí desde o tempo do Getúlio, e quando se quer mudar, vem essa conversa de que é para tirar direitos do trabalhador. Errado. Nós estamos num momento de mudar esses paradigmas. O quanto tempo nós demorarmos, vai demorar a gente decolar. Agora fica claro, então, que esse ajuste não vai poder ser feito via aumento de impostos, né? Acho que já estamos no limite, embora você tenha falado aí de algumas desonerações que podem ser revistas. Isso. Mas, então, pensando sobre o lado do corte de gastos, né, fica inviável a gente fazer qualquer ajuste sem uma reforma da Previdência. Sim. Mas como é que a gente envolve a população e os principais agentes nessa questão, se a gente tem um judiciário, por exemplo, que reajusta o próprio salário ou que concede benefícios extras para a categoria, se a gente tem um Congresso que aparentemente ameaça perdoar municípios que não cumpriram as metas fiscais, como é que a gente convence a população de que vai ter que cortar na carne se a gente tem um Congresso e um Judiciário que não parecem tão comprometidos com isso? Todos acham que têm direitos e querem morder um pouco da coisa pública, e a soma das mordidas é maior do que é possível. Temos um problema de coordenação política ou de liderança que, em muitos aspectos, é semelhante ao que houve na estabilização, no Plano Real, onde a sensação também era essa. De alguma forma, todos precisam puxar o freio de mão ao mesmo tempo para que a gente passe para um novo estágio. E você não quer puxar o seu freio de mão antes de saber que todo mundo também vai fazer sacrifícios. Agora é parecido. É preciso fazer algo para o que todo mundo deve contribuir. O judiciário, seguramente, o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. A justiça do trabalho, sozinha, custa o que custa todo o poder judiciário num país como a Inglaterra, sem falar que tem os outros ramos do poder judiciário, com os privilégios salariais e, enfim, tudo isso que se sabe. O judiciário vai ter que ajudar, o legislativo vai ter que ajudar, o sistema previdenciário vai ter que dar a sua contribuição. Ninguém deve ficar de fora desse esforço. Agora, nem militares, por exemplo. Nem militares, servidor civis. Público. Enfim, a dificuldade, neste caso, como foi na época da estabilização, é fazer uma espécie de pacto, entendimento político, social, de que isso é para o bem da coletividade, cada um de nós vai ficar melhor ao fazer isso. Na ausência disso aí, as medidas de ajuste parecem sempre isoladas, parecem pleitos específicos de grupos. Então, o seu grupo que se sente prejudicado quer uma compensação e a conta não fecha. Eu espero que acabamos de eleger um novo presidente, né? Geralmente as eleições consagram lideranças que, por si, com esse poder, conseguem talvez uma engenharia, um acordo, um entendimento sobre alguns desses temas básicos aí que vão fazer as contas voltar para a racionalidade.
Não deve ser tão difícil, né? Porque se em 2010 estava direito, o que aconteceu de tão ruim de 2010 para 2015? Né? Não é nem até, porque em 15 já estava tudo estragado. Nesses 5 anos, que não estamos falando de reverter 500 anos de história, mas 5 anos de bobagem, né? Então, acho que temos aí uma oportunidade, um novo presidente, uma equipe organiza, um esboço disso foi visto na administração Michel Temer, que era, de fato, uma ponte, e tem lá suas contribuições, mais limitadas. Agora podemos pensar um pouco mais ambiciosamente, fora da caixa. Tem muitos do time que estava trabalhando com Michel Temer, gente que conhece bem os desafios, a máquina pública, onde estão as encrencas e tem a exata, perfeita ideia de aonde tem que atacar. Portanto, agora espero que a liderança política tenha aí o tirocínio de organizar essas agendas e mostrar ao país e criar um impulso social, político favorável para a previdência e outras coisas que vão levar o Brasil para uma situação melhor. E acho que talvez o segredo seja esse, convencer a população que esse tipo de programa não é por qualquer razão, é para o nosso futuro, para que o país cresça, para que as nossas crianças tenham um futuro da qual a gente possa se orgulhar. Eu acho que talvez o brasileiro, principalmente as gerações mais novas, já tenham perdido um pouco da memória do que é um país quebrado, né? Você acha que se a gente não fizer a reforma fiscal e da Previdência, tem algum risco real do Brasil quebrar? Acho que o risco não é tanto quebrar, mas é o de estagnar e ficar chafurdando assim, piorando gradativamente ou parado, enquanto na Ásia tem uma onda de progresso absurda que já dura algumas décadas e está nos deixando para trás, gente que começou depois de nós. Então, essa sensação de tempo perdido, oportunidade perdida, futuro que nunca chega, vai ficar pior, mais desagradável. A economia não está ruim, mas ela ficou para trás, podia estar muito melhor. E mudou uma coisa importante, no tempo da inflação, se tinha uma ideia de conflito distributivo entre quem estava protegido da inflação e quem não estava. Né? Não tem mais isso, porque não tem mais fabricação de papel pintado para pagar as contas, tributando o pobre. O que tem agora é jogar as contas para frente, seja na forma de dívida ou de obrigações previdenciárias, que tributam um outro personagem ausente das composições políticas. Anteriormente era o sem correção monetária, era uma pessoa fora do mundo político, um ausente. Agora são as crianças, são os nossos filhos que vão pagar esta conta da Previdência e dessa dívida pública gigantesca que Dilma Rousseff e a sua matriz recriaram, que se a gente não resolver só vai aumentar. Dívida hoje é imposto amanhã. Essa Previdência é uma dívida, quem faz a conta do quanto isso representa em dívida, os números são escandalosos, 2 vezes o PIB ou algo assim, é imposto para os seus filhos, para os meus filhos. Quer dizer, um dia essa conta vai chegar, né? Alguém vai pagar, né? Ou então os meus filhos e os seus filhos vão emigrar, ou vai haver um calote, ou vai haver alguma coisa socialmente ruim para acabar com essas obrigações. É melhor que a gente faça organizadamente agora, antes de virar um monstro. Gustavo, muita gente comemorou a PEC do teto, né? Porque ela limita o crescimento dos gastos à variação da inflação. Por outro lado, teve gente que criticou porque, de certa forma, congela gastos com educação e com saúde, que ainda são pontos nevrálgicos no Brasil. Como conciliar aí a necessidade de investimento em educação e saúde no momento em que a população está envelhecendo com toda essa situação fiscal que a gente tem? Já foi explicado 200 vezes, não se trata de congelar o gasto primário, incluindo educação e saúde. E, no caso de educação, já é um gasto muito elevado. Não dá para dizer que está faltando dinheiro
na educação. A questão é a Previdência. Se a Previdência continua a crescer desse jeito, ela consome todo o dinheiro. Sim. Então, uma forma de assegurar sustentabilidade fiscal é através do teto, porque é mais ou menos como dizer, nós todos aqui, que não somos a Previdência, a saúde, a educação, a segurança, as relações exteriores, nós todos somos prejudicados pelo fato da Previdência estar descontrolada, apropriada por interesses corporativos, sem qualquer lógica econômica. Se não consertar a Previdência, poderíamos não fazer o teto e estabelecer que vamos financiar o buraco fabricando papel pintado. É um jeito de fazer, né? O teto é uma maneira mais civilizada de fazer, bastante mais civilizada. Vamos fazer a reforma da Previdência que o teto não vai nem ser percebido. E existe risco do teto não ser cumprido? Quais são as consequências para quem não cumpre? Sim, ele foi feito de um jeito parecido com conceitos que estão consagrados na Lei de Responsabilidade, no seguinte sentido: você tem um teto, no caso da Lei de Responsabilidade, para endividamento. Quando você chega no teto, o ente federativo fica proibido de contratar operações de crédito, ou quando bate no teto de gasto de pessoal, não pode mais abrir concurso público e pode demitir mesmo em certos casos. Então, no momento que bate no teto, certas coisas que não pode fazer em condições normais, pode, né? Com o intuito de arrumar as contas. Então, também o sentido do teto era criar isso que a Lei de Responsabilidade criou para os estados e municípios, sobretudo, que é uma espécie de luz amarela e luz vermelha que, quando acende, aí você pode fazer coisas no limite, mandar a gente embora, que você não deve fazer em condições normais. Mas se a luz é vermelha e o organismo está doente, você tem que fazer coisas que são fora do normal. Falando um pouquinho de privatizações, tem se discutido a retomada do programa de privatizações. Você acha que isso ajuda um pouquinho na situação fiscal do país ou é um impacto muito pequeno, talvez seja uma questão secundária? Não, de jeito nenhum. Tem muitas empresas estatais que são prejuízos ambulantes. Tem 5 ou 6 companhias de docas, tem a TV Brasil, tem a empresa do Trem-Bala, tem pelo menos umas 40, 50 empresas estatais que dão prejuízo. Algumas cabem na definição de estatal dependente, que só tem receita do Tesouro. Algumas fazem um belíssimo trabalho, como a Embrapa. Não se trata de privatizar ou extinguir. Talvez o correto seria que não fosse uma empresa, não sei, mas ali tem muita coisa para fechar. Né? E tem um artigo na Constituição, número 41, que diz que se você fechar uma empresa ou extinguir uma carreira, você pode colocar o funcionário concursado em disponibilidade, ganhando um pedacinho do que ele ganhava. Nunca foi utilizado, tá? Está na hora. Bom, aí tem as estatais que valem dinheiro. Aliás, nas outras tem os Correios, que é uma privatização que eu acho que tem que fazer ontem. As que valem dinheiro, Petro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, assim, Eletrobras e Banco do Brasil estão prontíssimos para privatizar, inclusive para testar um modelo novo de privatização que consiste em transformá-las em corporações, empresas sem controle definido, privadas, sem descaracterizar a sua marca, importante no caso do Banco do Brasil, e nesse caso especificamente, muito interessante ver então o Banco do Brasil privado competindo com Itaú, Bradesco e Santander. Privatização não é só fazer caixa, às vezes é colocar empresas competitivas no mercado que vão funcionar bem no que fazem, criando mais competição e beneficiando consumidores e todo mundo. Então, o Banco do Brasil é uma facílima de fazer que vai ter um impacto muito bom. Mais complicado com relação à Caixa, porque você
tirar lá de perto do FGTS, enfim, vendida talvez em partes. Primeiro precisa fazer uma abertura de capital. Cada caso é cada caso, já que é um patrimônio nosso, que nós queremos não apenas fazer caixa com o patrimônio, não é vender uma casa de campo, é outra coisa mais complicada, queremos fazer caixa, mas queremos que a coisa funcione bem, né? E que alegre as pessoas, acionistas, outros que não o governo, mas que faça seu trabalho melhor. É possível que a Petrobras fique melhor se ela for, como a Eletrobras, várias empresas, algumas privadas, outras não, que tenham entre si uma relação de competição, todas buscando agradar o acionista e também o consumidor, né? Pode ser, por que não? Vamos estudar. E tem o que eu acho que é a agenda mais importante, que é a de privatização na margem, como a gente fala, privatizar o que não existe ainda, que são as PPPs, sobretudo, e as concessões, onde o Estado vende o direito de explorar petróleo ou o direito de explorar uma rodovia, construir um porto, através de concessões, e aí... mais voltado para a infraestrutura. Onde você faz caixa, mas também produz investimento em áreas carentes. Sei lá, numa área como saneamento, a PPP resolve problema de investimento, resolve problema ambiental e resolve problema de saúde pública. Não tem nada mais caro do que ter esgoto a céu aberto e as pessoas ficando doentes. Vamos combinar. Então, esse tipo de abertura dos setores de serviços públicos para o setor privado em PPPs tem uma amplitude gigante, imensa. Ela já foi percebida no passado, talvez mais pelo aspecto político da coisa do que pelos benefícios econômicos em si. Mas tem pelo Brasil experiências a nível, às vezes, do município ou do Estado, de saneamento ou de prisões até, aonde, no fundo, está trazendo dinheiro privado para fazer um investimento que o setor público não tem mais nenhuma capacidade de fazer. E que acaba impactando no emprego também, né? Na geração de emprego. Sim, geração de emprego, saúde pública, meio ambiente, tudo de bom. Agora, com a conta da Previdência, onde está as dos salários e dos juros da dívida pública, acabou. A receita, a capacidade de investimento do governo federal é muito pequena, 0,6% né? do PIB, e com tanta complicação, já que a maior parte desses investimentos foram feitos por empreiteiras complicadas aí no assunto da Lava Jato, muitas das obras estão interrompidas por suspeitas de irregularidades. Eu não creio que vai demorar pouco para sanar todo esse ambiente. É como se todo o ambiente de contratação pública de empreiteira para fazer obra se tornou agora uma coisa complicada. É melhor que o setor privado faça, porque aí eles tomam conta uns dos outros. Não é isso? Agora, do jeito que está, é como se o investimento público, a capacidade pública de executar obras complexas de saneamento, de engenharia, ficou prejudicada por essa experiência, é um fato da vida. Então, mais uma razão para privatizar. Bom, então, se a gente fizer o dever de casa, se a gente conseguir um equilíbrio das contas públicas, se conseguirmos fazer a reforma da Previdência, quais são as perspectivas de crescimento para o Brasil? Com essas hipóteses, elas são espetaculares. Basta, assim, o desejo, o sonho de consumo de qualquer economista é ver o Brasil se comportando como as economias emergentes da Ásia, em matéria de crescimento, crescendo 5%, 6%, 7% por ano per capita, muda tudo em matéria de preocupação com desigualdade, problemas sociais, a perspectiva de progresso pessoal das pessoas altera a lógica toda da atividade política. Você tem uma máquina de progresso do qual você é parte e você passa a estar interessado naquela equação de progresso permanecer. E a lição perturbadora da Ásia é que, às vezes, essa equação de crescimento envolve
é uma democracia meio não muito democrática. Mas na China, ninguém está preocupado com isso porque o progresso é... Se a economia vai bem, né? Pois é. Não é dizer que a gente tenha que prejudicar a democracia brasileira para produzir crescimento. Não é que uma coisa produz a outra. Do jeito deles lá, nasceu diferente. O que a gente tem que ter em mente é que, ao produzir progresso, a equação política se alinha aos elementos que produzem progresso. Foi assim no plano real, que parecia no começo uma agenda negativa de austeridade, FMI, cortes e essas coisas, neoliberalismo, né? Era disso que éramos acusados pelo PT e tal. Pois é, aí deu certo, todo mundo fica a favor, a responsabilidade fiscal se torna um valor como a estabilidade de um jeito que ninguém imaginava antes, né? E aí muda a lógica política dos atores do jogo. Ninguém, nem mesmo o PT hoje, se atreve a atacar o pressuposto da estabilidade. Da responsabilidade fiscal eles até atacam, mas estabilidade não. A defesa aberta da inflação, um pouquinho de inflação, isso aqui é uma casa de gente que já experimentou o alcoolismo. Não dá para falar em um drinkzinho. Bom, Gustavo, você, além de economista, é um amante da literatura, né? No seu livro Antologia da Maldade, escrito com Fábio Jambiase, eu destaquei uma frase do Machado de Assis, que eu achei sensacional. Não é possível ir à glória sem pagar o bonde. Ah, isso. Puro Milton Friedman. Né? A Glória, ele faz um trocadilho com a Glória, que é um bairro no Rio, que fica numa montanhazinha. Então, você, para ir à Igreja da Glória, para ir a pé, era complicado. Então, toma o bonde, mas o bonde não é grátis, não é isso? Então, não tem almoço grátis. Maravilha. Obrigada, Gustavo. Muito bem.